Leitura do dia. 44/365. Números 13, 14 e 15. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 13 de fevereiro de 2023 do Plano Anual. Números 13. Moisés definiu o que era necessário saber antes de Israel entrar na terra prometida e por qual caminho os espias deveriam seguir para obter tais informações. Ao tomar decisões ou assumir novas responsabilidades. Lembre-se destes dois importantes passos. Pergunte-se o que é necessário saber sobre a situação e qual o melhor método para obter as respostas. O bom senso é valioso para o cumprimento dos propósitos de Deus. Deus havia dito aos israelitas que Canaã era rica e fértil. Ele não disse apenas isto, prometeu que esta abundante terra seria deles. Quando os espias retornaram, deram a Moisés vários motivos para entrarem na terra. Mas os israelitas não conseguiram vencer o medo que sentiam. Saber sobre os gigantes, os descendentes de Anak, e as cidades fortificadas fez com que se esquecessem das promessas de Deus. Ao enfrentar difíceis situações, não permita que os problemas ofusquem as bênçãos. Pese os prós e contras cuidadosamente. Não permita que as dificuldades o impeçam de ver o poder de Deus para ajudá-lo e a promessa dele de guiá-lo. Embora fosse um oásis no deserto, Cádiz foi uma encruzilhada na história de Israel. Quando os espias retomaram a esta cidade após averiguar a nova terra, tiveram de decidir se a invadiriam ou voltariam para o deserto. Eles escolheram voltar e foram condenados a peregrinar por 40 anos no deserto. Também foi em Cádiz que Moisés desobedeceu a Deus. A rota dos espias. Os espias viajaram de Cádiz até o extremo sul do deserto de Zim, de onde partiram para Rehob, na extremidade norte, depois retornaram a Cádiz. Foi um percurso de aproximadamente 800 quilômetros. Por este motivo, ele foi proibido de entrar na terra prometida. Arão e Miriam morreram nessa cidade antes de entrarem em Canaã. Cádiz ficava na fronteira sul de Canaã. Mas pela falta de fé dos israelitas foi necessário esperar que surgisse uma nova geração para entrar na terra prometida. A terra prometida, Canaã, era realmente maravilhosa. Como haviam relatado os 12 espias. A Bíblia a descreve como a terra que mana leite e mel. Embora a extensão territorial fosse relativamente pequena, 240 quilômetros de comprimento por 96 quilômetros de largura. Suas exuberantes colinas eram cobertas de figueiras, tamareiras e amendoeiras. Era a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Os filhos de Anak eram homens extremamente grandes. É provável que a família de Golias descendesse deles. As cidades fortificadas a que os espias se referiram eram cercadas por muros de 6 metros de largura por 7,5 metros de altura. Frequentemente havia guardas no topo onde podiam vigiar toda a terra. Segundo os espias, alguns habitantes eram gigantescos, tinham entre 2 metros e 2,70 metros de altura. Por isso os 10 espias se viram como gafanhotos perto deles. As cidades fortificadas e os gigantes amedrontaram o coração da maioria dos israelitas. Imagine ficar diante de uma multidão que ruidosamente verbaliza uma opinião contrária à sua. Caleb estava disposto a tornar-se impopular para agir como Deus ordenara. Para ser eficiente quando for contrário à multidão, você deve 1. Conhecer os fatos. Caleb viu a terra pessoalmente. 2. Ter a atitude certa. Caleb confiou na promessa de Deus. 3. Afirmar claramente que acredita na vitória. Caleb disse: certamente prevaleceremos. A opinião negativa dos 10 espias causou uma grande rebelião entre o povo. Pelo fato de pertencer à natureza humana. Aceitar uma opinião como fato. Precisamos ser especialmente cuidadosos ao expressar nosso parecer. Nossas palavras podem influenciar a atitude das pessoas que confiam em nossos conselhos. Números 14. Ao surgir o coro de desespero, todos se unirão a ele e seus maiores temores se concretizarão. Ao perder a perspectiva certa, os israelitas cederam ao momento e esqueceram-se tudo o que sabiam sobre o caráter de Deus. E se tivessem gasto a mesma energia para seguir em frente ao encontro das promessas de Deus, poderiam ter desfrutado da terra. Em vez disso, sequer entraram nela. Quando um grande desespero o rodear,
Considere uma perspectiva maior antes de juntar-se a ele. Você tem melhores meios para usar sua energia do que reclamar. Com grandes milagres Deus tirou os israelitas do cativeiro, fez com que atravessassem desolados desertos e chegassem às margens da terra prometida. Ainda assim, quando foram encorajados a dar o último passo de fé e entrar na terra, eles se recusaram. Porque os israelitas pararam de confiar em Deus após testemunharem tantos milagres. Porque se recusaram a entrar na terra prometida se este era o objetivo deles desde a saída do Egito. Porque sentiram medo. Nós costumamos fazer a mesma coisa. Confiamos em Deus para lidar com os problemas menores, mas duvidamos de sua habilidade para cuidar dos grandes, das decisões mais difíceis e das situações mais amedrontadoras. Não deixe de confiar em Deus quando você estiver bem próximo de alcançar seu objetivo. Ele o fez chegar tão longe e não o deixará falhar. Podemos continuar confiando em Deus se lembrarmos tudo o que Ele tem feito por nós. Rasgar a roupa era uma forma costumeira de demonstrar grande tristeza, lamento ou desespero. Josué e Caleb ficaram profundamente decepcionados com a recusa do povo de entrar na terra. Dois sábios homens, Josué e Caleb, encorajaram Israel a crer na promessa de Deus e a entrar na terra. Mas o povo rejeitou os conselhos dos dois espias e cogitou até apedrejá-los. Não se apresse em rejeitar um conselho que você não gosta. Avalie-o cuidadosamente. Compare-o ao ensino da palavra de Deus. Esse conselho pode ser uma mensagem de Deus para a sua vida. Moisés suplicou a Deus que perdoasse seu povo. O pedido de Moisés revela várias características de Deus. 1. Ele é imensamente paciente. 2. Podemos sempre contar com seu amor. 3. Ele perdoa inúmeras vezes. 4. É misericordioso, ouve e responde às nossas perguntas. Deus nunca mudou. Assim como Moisés, podemos descansar no amor do Eterno, em sua paciência, seu perdão e sua misericórdia. Israel teve uma clara visão de Deus mais do que qualquer outro povo. Pois tinha as suas leis e a presença do Altíssimo. A recusa de Israel em servir a Deus após testemunhar seus milagres e ouvir sua palavra tornava ainda mais severo o julgamento contra a nação. Grandes oportunidades requerem grande responsabilidade. Como Jesus disse: "E o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá." Que grande responsabilidade temos de obedecer e servir a Deus. Possuímos a Bíblia e conhecemos o Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus não exagerou quando disse que os israelitas por diversas vezes deixaram de confiar nele e de obedecer-lhe. Como exemplo dos pecados de Israel citamos: 1. Falta de fé para atravessar o Mar Vermelho, Êxodo 14, 11 a 12. 2. A murmuração quanto às águas amargas de Mara, Êxodo 15, 24. 3. A reclamação no deserto de Sim. 4. A atitude de recolher mais do que a cota diária de maná, Êxodo 16, 20. 5. O recolhimento do maná no sábado, Êxodo 16, 27 a 29. 6. A queixa sobre a falta de água em Refidim, Êxodo 17, 2 a 3. 7. O culto ao bezerro de ouro, Êxodo 32, 7 a 10. 8. O protesto em Taberá, Números 11, 1 a 2. 9. A reclamação sobre a falta de deliciosas comidas, Números 11, 4. 10. A falta de confiança em Deus para entrar e possuir a terra prometida, Números 14, 1 a 4. O cumprimento deste versículo está registrado em Josué 14, 6 a 15. Caleb seguiu Deus de todo o seu coração e foi recompensado por sua obediência. Você está sendo fiel a seu compromisso de obedecer a Deus. O julgamento de Deus veio da forma que as pessoas mais temiam. O povo tinha medo de morrer no deserto. Deus o puniu fazendo-o peregrinar lá até a morte daquela geração. Se os israelitas soubessem do castigo, certamente prefeririam enfrentar os gigantes e as cidades fortificadas da terra prometida. A falta de confiança em Deus costuma causar problemas ainda maiores dos que enfrentamos a princípio. Ao fugirmos de Deus, inevitavelmente corremos em direção aos problemas.
Peregrinar 40 anos no deserto teria sido um julgamento muito duro. Não? Comparado à ameaça de morte instantânea, Números 14 e 12. Deus permitiu que o povo vivesse. Ele o havia levado até as fronteiras de Canaã como prometera. Deus estava pronto para entregar a Israel a rica terra, mas o povo a rejeitou. Ele havia sido muito tolerante. Por diversas vezes os israelitas se recusaram a confiar em Deus e a obedecer-lhe. Toda a nação, exceto por Josué, Calebe, Moisés e Arão, demonstrou desprezo e falta de confiança no Eterno. Mas a punição de Deus não foi permanente. Em 40 anos uma nova geração teria a chance de entrar em Canaã. Quando perceberam a tolice que haviam cometido, os israelitas logo se prontificaram a voltar para Deus. Mas ele não confundiu a admissão da culpa com o verdadeiro arrependimento. Pois conhece o coração do homem. Confirmando a previsão divina, aquela geração logo voltou aos seus caminhos. Algumas vezes as ações corretas e as boas intenções acontecem muito tarde. Precisamos não só fazer o que é certo, mas fazê-lo no tempo adequado. Deus deseja completa e imediata obediência. Deus está disposto a perdoar os que cometem erros não intencionais caso percebam seus enganos e rapidamente os corrijam. Porém, aqueles que de forma descarada e deliberada pecam, recebem um julgamento mais severo. O pecado intencional nasce de uma atitude imprópria diante de Deus. Uma criança que conscientemente desobedece a seus pais desafia a autoridade deles e provoca uma resposta. É preciso lidar tanto com o ato como com a motivação. Apedrejar um homem por juntar madeira no sábado parecia um castigo severo. E era porque foi um ato deliberado que desafiava a lei de Deus que proibia o trabalho nesse dia sagrado. Talvez o homem tenha quebrado o sábado para tentar obter vantagem sobre os outros. As franjas nas bordas das vestes serviam para alertar as pessoas a buscarem ao Senhor e não satisfazer seus desejos luxuriosos. A adoração a ídolos é egocêntrica. Ao servir um ídolo, a pessoa procura obter vantagens. O que se esperava dos deuses? Boa sorte, prosperidade, vida longa, sucesso na batalha, poder e prestígio. A adoração a Deus exige o oposto. Os crentes devem ser abnegados e não egocêntricos. Em vez de esperar que Deus os sirva, devem servi-lo, sem esperar qualquer recompensa. Servem a Deus por quem Ele é e não pelo que podem obter.